Política de A a Z, chegando aqui no seu rádio, olha só. O professor Marco Aurélio Freire está chegando para falar, rapaz, sobre o que é uma diplomação. A gente trouxe ontem aqui com o Mário Flávio a diplomação dos vereadores eleitos e reeleitos, do prefeito reeleito Rodrigo Pinheiro e da vice-prefeita eleita Deise Silva. E o professor vai explicar pra gente o que danado é uma diplomação e ainda faz um comentário sobre a possível saída do PDT da Câmara de Vereadores de Caruaru. O professor vai explicar tudo isso a partir de agora. Bom dia, professor! Bom dia, ouvintes da Rádio Cidade. Bom dia, ouvintes do Café Forró e Notícia. Bom dia, meu amigo Lucas Medeiros. Lucas, eu não estou falando de cursos superiores, cursos técnicos ou mesmo de curso de nível médio. Estou falando de uma diplomação especial, a diplomação que vem da Justiça Eleitoral. E olha, algumas curiosidades são importantes para a gente entender aqui esse fenômeno. Primeiro que a diplomação nasceu em 1951 e ela foi interrompida entre os anos de 1964 até 1985, o que corresponde aí ao período da ditadura militar. Em 1989, com a redemocratização do país, a diplomação voltou a ser feita quando o Collor foi eleito. Bem, de lá para cá ela segue normalmente. E há uma questão interessante também. Quem diploma os candidatos eleitos a presidente e a vice é basicamente o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral. Quem diploma candidatos eleitos ao governo do estado e vice também, ou deputados estaduais, distritais, deputados federais e mesmo senadores, esses são os membros do TRE, o presidente do Tribunal Regional Eleitoral. Para os municípios que fazem eleições de prefeito e vice, e prefeito e também de vereadores, aí quem diploma é a junta eleitoral, os juízes locais. Bem, como nós estamos no momento de eleição municipal, que ocorreu esse ano, em todas as cidades do Brasil é preciso haver a diplomação. Há uma data limite aí para isso, que é o dia 19 de dezembro, embora, eventualmente, por alguma situação, a justiça pode entender que deve alargar esse prazo, mas normalmente até o dia 19, que é hoje, todas as cidades do Brasil precisam fazer a diplomação dos eleitos a prefeito, eleitos a vice também, e dos vereadores e suplentes aptos, né, a eventualmente assumir um mandato. E aí vejam bem, o que tem nesse diploma? Né? O diploma é um documento, né, emitido pela Justiça Eleitoral que deve constar algumas coisas. Primeiro, o nome da pessoa eleita. Também a indicação pelo partido que essa pessoa concorreu. Também deve dizer o cargo. Né? Então a pessoa é diplomada pelo partido, disputou a eleição pelo partido tal e ao cargo tal. Também tem alguns outros dados que podem ocorrer, mas aí fica a cargo do juiz para observar isso. Uma coisa interessante também é que se for um diploma de suplente, aí eu estou falando dos casos de parlamentares, né, por exemplo, os vereadores, deve-se constar também a classificação daquela pessoa. Então, está sendo diplomado como primeiro suplente, como segundo suplente e assim sucessivamente. O interessante também é o seguinte, é que o que faz a diplomação? Ela basicamente atesta aquelas pessoas que estão efetivamente eleitas e também os seus suplentes para assumir o mandato. E não podemos confundir a diplomação com a posse. A posse é basicamente o último grande ato da eleição, que é para o que a eleição serve. A eleição serve para que a gente escolha os representantes que nós teremos no executivo e no legislativo. E eles só começarão a ser nossos representantes quando assumirem os cargos. Mas para assumir os cargos precisam ser diplomados. Por quê? Porque nesse ato da diplomação a justiça fez o quê? Ela observou uma série de requisitos. Primeiro que houve a eleição, houve a proclamação dos resultados após a apuração dos votos e também ela analisou se, né, a pessoa deixou as contas em dia, aquela prestação de contas, abriu prazo para questionamentos, né, que sempre podem ocorrer, e quando isso tudo ficou organizado, então é possível emitir o diploma. É para isso, a diplomação ela serve para que se perceba esses elementos e aí, olha, essa pessoa está a assumir. Então é como se fosse uma certificação para que os candidatos eleitos possam assumir. Bem, ontem aqui em Caruaru passamos por essa etapa, né, onde foram aí diplomados o prefeito eleito,
e no caso agora reeleito, o Rodrigo Pinheiro, também a vice-prefeita eleita, a Deise Silva, e os vereadores, os 23 vereadores, também os suplentes. Esse ato ocorreu no Colégio Adventista aqui de Caruaru. Bem, interessante porque tudo isso é parte desse rito eleitoral, como eu expliquei. Agora tem um detalhe: a configuração da Câmara de Vereadores de Caruaru pode até mudar, embora houve diplomação, e no dia 1 de janeiro esses 23 eleitos vão assumir normalmente. Mas há ações judiciais, né, que estão aí sendo levadas para a justiça por vários partidos. Por exemplo, o PDT ele entrou com ação contra o PSD, né, questionando aí a chapa do PSD. O PSB também fez o mesmo contra o Podemos. E o PDT também é alvo de uma ação contra ele. Ou seja, se todas as ações prosperarem, a chapa do PSD pode ser, né, cassada, a chapa do Podemos poderia eventualmente ser cassada e também a própria chapa do PDT. E isso mudaria a organização da Câmara de Vereadores de Caruaru. Agora, o que tem em comum as ações? Em geral, elas estão questionando o seguinte: estão questionando que houve fraude, ou consideram que houve fraude no processo. Por quê? Por causa da cota de gênero, né, e principalmente em relação a recursos que as mulheres receberam, porque a cota de gênero ela diz que 30% das vagas são reservadas para um dos gêneros. Normalmente as mulheres, porque em geral na nossa política os homens acabam tendo mais participação numérica. Então a cota garante no mínimo 30% de um dos gêneros. Mas muitas vezes essas pessoas elas acabam tendo votações muito baixas e que pode haver indício se a pessoa teve uma votação muito baixa, às vezes até zerado, e não prestou contas da sua campanha na justiça, são indícios que, segundo a justiça, podem levar a um entendimento de que aquilo foi uma fraude, uma candidatura só para cumprir a cota e, enfim, no final das contas, isso geraria uma fraude. E se houver fraude, a chapa inteira cai. Mas isso vai ser investigado em cada uma dessas ações pela justiça. Essa resposta a gente não tem agora, mas o que nós vemos é uma movimentação política intensa aqui em Caruaru, que agora saiu do campo da política, do campo do legislativo e parece ter ido para o campo do judiciário. Mas aí, a conferir, eu volto